Sinta-se à vontade, pode utilizar aí a tribuna. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o Marcelo Pinto da Cunha, Vossa Excelência, e assim cumprimentar os demais vereadores. Venho aqui apresentar o plano de ação, respostas contra enchentes e alagamentos. E quero deixar para os senhores vereadores e vereadoras que esse plano não está lacrado, tá certo? Que ele merece ser visto e apreciado por todos, para que venham também colaborar, tá certo? Finalidade: estabelecer normas para emprego dos vários órgãos, autarquias e secretarias do município que compõem a Defesa Civil, bem como oferecer meios a serem utilizados, máquinas, equipamentos, viaturas e pessoal, e ainda locais que servirão de abrigo provisório, escolas e ginásio, às pessoas que tiverem suas moradias invadidas ou danificadas por enchentes ou alagamento, entre outras ocorrências. Quero aqui apresentar o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Rafael Almeida. Ele está à inteira disposição e também toda a secretaria. Objetivo: em situação de desastres, o primeiro atendimento à comunidade atingida é do poder público, através da coordenadoria, vinculada à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, cabendo ao governo do Estado ações complementares quando comprovada e esgotada a capacidade de atendimento da administração local. Em frente a uma situação de emergência, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, através do coordenador, procurará mobilizar rapidamente e de maneira coordenada todos os órgãos estaduais, federais, se for o caso, e também secretarias e autarquias. Obrigada. E, se necessário, para conseguir a pronta intervenção nos efeitos causados, procurando minimizar ou eliminar, juntamente com os demais órgãos envolvidos, suas consequências. A Defesa Civil trabalha de forma sistêmica, coordenada, com os demais órgãos, para trazer a resposta o mais imediato possível às famílias necessitadas. Execução do plano. As ações de defesa civil, em caso de enchente ou alagamentos, se darão em forma de apoio e serão desenvolvidas com emprego coordenado de pessoal, com todos os órgãos envolvidos. Atua diretamente nos efeitos da ocorrência, prestando socorro às vítimas, agindo com rapidez para minimizar os efeitos. Logo após o impacto violento da emergência, deve prestar, juntamente com todo o apoio, a assistência à vítima, providenciando abrigo, alimentação e assistência médica, caso necessário. Nós mapeamos aqui, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, as áreas mais críticas, né? Parque de Exposição, Pedrecal, Padre Assis Monteiro, 2 de agosto, e algumas localidades rurais também. Trabalhamos em parceria, além, caso seja necessário, o governo do Estado e o governo federal, através de decretação, nós trabalhamos com a Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Secretaria Municipal da Assistência Social, Autarquia Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Articulação Institucional, Instituto do Meio Ambiente de Morada Nova. Fizemos algumas visitas a possíveis abrigos, né? Não queremos que seja necessário, mas, se for, nós já visitamos 3. Centro de Educação Infantil, Cássio Roberto Alves, que fica no 2 de agosto, abriga bem 10 famílias,
Tem 7 salas, tem 4 banheiros, masculino e feminino, tem uma cozinha, tem um bebedouro grande. O Centro de Educação Infantil Maria Eunice de Lima, localizado ali perto do Detran, a creche modelo, abriga bem 10 famílias. Temos 8 banheiros, masculinos e femininos, 2 infantis, 2 cozinhas boas, 2 bebedouros. Por questão de localização, também visitamos a escola Ana Clara. Lá tem 12 salas, tem 2 banheiros, tem uma cozinha e tem 2 bebedouros. Também entramos em contato com a escola modelo, lá do São José, que também é apta a receber bastante família, mas não está aqui porque, numa necessidade maior, nós acrescentaremos. Quero agradecer a participação ao presidente desta casa. Muito obrigado, Vossa Excelência. Obrigado a todos, vereadores e vereadoras, que concordaram com a participação da Defesa Civil. Quero agradecer à prefeita Nayara e ao vice Rafael Gabaglio por todo o apoio e todo o suporte. Muito obrigada. Secretária, eu gostaria que Vossa Senhoria permanecesse no plenário, porque eu vou ofertar, vou perguntar, para que saber se os vereadores querem fazer alguma intervenção, porque no regimento diz claramente que pode ser feita a intervenção e aí a gente pode discutir algumas coisas. Eu gostaria de fazer a inscrição. Algum vereador quer se inscrever? Vereadora Raquel inscrita, mais algum vereador? O vereador Davi também pediu inscrição. Então vamos ouvir vereadora Raquel, vereador Davi. Oi. Bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar a secretária Lucivânia e desde já desejar a você, Lucivânia, que te conheço há muito tempo, um bom trabalho, que Deus te abençoe, te dê discernimento, né? E que Morada Nova possa ser assistida pela Defesa Civil de forma o mais humanizada possível. Gostaria aqui de falar sobre os problemas das enchentes e alagamentos que Morada Nova, nos últimos anos, tem passado e enfrentado por alguns problemas que nós sabemos que a nossa estrutura da nossa cidade promove muitas vezes essa situação, até porque nós somos magiados não só pelo rio Banabuiú, mas por canais que cortam a nossa cidade. E que, ao longo do tempo, esses canais acabaram ficando, como eu posso dizer, a gente vai crescendo, a gente vai pavimentando, a gente vai cobrindo com asfalto, e aí a capacidade desses canais vão precisar ser aumentadas para dar suporte à vazão dessa drenagem da nossa cidade. Coisa que nós vimos aqui acontecer, e vimos até promessas de alguns políticos também para desenvolver algumas ações, e nós estamos aqui como Câmara Legislativa para cobrar e realmente fazer com que essas ações aconteçam. Diante de alguns fatos e diante também de estar presente nesses momentos junto à população, principalmente nos últimos anos que nós tivemos, eu, o vereador Neném, alguns vereadores estivemos aqui direto, tentando acomodar, principalmente pelo grande volume de pessoas atingidas, porque todo esse plano também ele depende do número de famílias atingidas, então tudo pode sair dentro dos conformes, mas se for uma grande proporção, a gente realmente precisa não só da ajuda do Executivo, Legislativo, da população civil, dentro do Estado e outras intervenções. Eu gostaria aqui de parabenizá-la, mas gostaria também de, como Câmara, externar e perguntar a Vossa Excelência algumas ações que nós vimos acontecer no começo do ano, mesmo sem estado de emergência e sem nenhum ponto de alagamento dentro do nosso município, mas nós vimos algumas ações acontecerem, principalmente sabendo que a gente não tinha naquele momento nenhuma licença ambiental emitida
até porque o licenciamento ambiental ele precisa de alguns técnicos para ser feitos e a gente sabia que no momento está desfalcado ou estava desfalcado para a emissão daquela situação. Então, a gente viu algumas ações, principalmente no canal, né? Nós vimos algumas ações na própria salina, e nos preocupa porque assim, a questão ambiental ela é totalmente envolvida naquelas ações. Então, gostaria só de saber se essas ações fizeram parte da sua secretaria, como foi trabalhada, por qual motivo foram tomadas aquelas atitudes, para que a gente possa ter ciência dessa legalização ou desse momento que para mim, eu sei que tudo a gente precisa prevenir, mas às vezes a gente não pode agir com impulsividade para que a gente não possa causar problemas maiores. Obrigada, vereadora Raquel, pela pergunta. Eu não vou falar muito, tipo assim, vou falar mais não pela razão e também pelo que vejo. A gente sabe, somos conhecedores, que a nossa cidade precisa de infraestrutura, né? Entra gestor, sai gestor, promete, porém a infraestrutura ela não é adequada para o desenvolvimento da cidade, infelizmente. O plano aqui é um plano já voltado para o desastre. Quando ele está acontecendo, ele não está sendo um plano de risco, ele está sendo um plano de gestão de desastre. O bom era trabalharmos o risco, a ameaça. Seria ideal. Mas, infelizmente, nós não temos aqui a infraestrutura necessária, porque é melhor prevenir. Minha mãe já disse que é melhor prevenir do que remediar. E também acho que sai bem mais barato, porque vai evitar futuras sequelas. Baseado nisso, o que está sendo feito, eu creio que todos nós devemos parabenizar, porque está sendo feito um trabalho preventivo. A chuva de ontem deu quantos milímetros? E assim, 70 milímetros, em média, e assim, graças a Deus, foi tudo tranquilo, né? A gente tem que parabenizar o trabalho preventivo. Quanto à questão ambiental ali da salina, eu creio que não influencia, porque ela vai estar controlada, né? Questões ambientais, a água é suja, o que foi feito ali vai ser controlado. Evitou, nessas primeiras chuvas, a gente vê que evitou o alagamento ali na altura do Bradesco. Meu irmão tem um comércio lá e eu trabalhava lá com ele, qualquer chuvinha já subia a calçada, principalmente naquele frigorífico do outro lado. Quanto às questões que estão sendo feitas de infraestrutura, no caso aqui, né, a prefeita falou com a estadual, com a COGER, e foi liberado, né? Hoje mesmo fui chamada para ir lá para fazer o teste nas bombas. O seu Adalberto chamou, mas eu tinha um compromisso aqui, primeiramente marcado, então primeiro fui honrar o compromisso aqui, mas saindo daqui eu vou lá, tá bom? Porque ele me chamou. Está respondida a sua pergunta? Em parte, sim, viu? Em parte, sim, fomentando também a questão da necessidade de um estudo técnico para algumas ações. Eu sei que a situação da salina é uma água suja, eu sei que a situação da salina pode ser sanada porque, a partir do momento que o tempo vai começando a agir, ele é responsável mas o impacto, não foi feito um estudo, né, só para ficar ciente, né, não foi feito um estudo imediato do impacto, e gostaria também de saber como é que está a questão da expedição, porque assim, o seu órgão ele tem crescido muito na nossa cidade, né? Ele tem crescido muito na nossa cidade e a gente tem precisado muito da defesa civil. E aí hoje eu estou vendo aqui também, né, esse rapaz que já tinha procurado a nossa Câmara Municipal também, e a gente, desde já fica feliz em saber que Morada Nova precisa crescer, né, e que esse crescimento, apesar de entrar e sair político, ele é natural.
ele é natural porque a cidade precisa crescer e Morada Nova tem crescido, graças a Deus. A nossa estrutura ela tem crescido, mas a gente precisa também estruturar a nossa drenagem, que infelizmente muita gente não gosta de investir em saneamento, em drenagem, e isso é fato, tanto é que o Brasil tem vários problemas relacionados a saneamento. Então, desde já, só desejar sucesso e Deus abençoe a vocês. Porque não é visto que não deve ser feito, né? A gente tem que pensar, porque às vezes eu já ouvi uma abordagem dizendo assim, mas a água desce rápido, 20 minutos ela desce, mas em 20 minutos você perde seus móveis, em 20 minutos você perde o que você passou anos para construir. Quem não ficou com o seu coração dolorido quando viu a casa do Rubem Júnior daquela forma? A máquina boiando. Desce rápido, mas perde tudo. E não é isso que o dono da sua residência quer. Foi suor. Obrigada. Estou à disposição. Ok. O vereador do... Bom dia, secretária. Bom dia. Parabenizar pela iniciativa. É bom que você mostra no começo de gestão já essa proatividade de, sem ser convocada, já vim aqui demonstrar um plano. Agora, para complementar a fala da vereadora Raquel, alguns pontos eu gostaria, são esclarecimentos. Eu vi que você, dentro do plano, coloca trabalhos em conjuntos com as outras secretarias, tudo bem. Agora, quando ela pergunta essas pequenas intervenções ou grandes intervenções, como da Salina, parte da secretaria, ou tem um acompanhamento, sabe quem era que estava o responsável ali pela frente? E outra coisa, só até para essa questão das chuvas, o município, as nossas leis, elas regulamentavam uma realidade de uma Morada Nova do período. Morada Nova foi se desenvolvendo, Morada Nova foi crescendo para algumas áreas, e quando você tem um planejamento, um crescimento para algumas áreas, outras são afetadas. Tem terrenos hoje que foram aterrados. Eu tenho um exemplo aqui, essa construção aqui na frente, que em períodos de chuva, ela empoçava água. Essa água agora vai descer para algum local. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse trabalho, para entender que Morada Nova precisa crescer, precisa fomentar desenvolvimento, mas um desenvolvimento coordenado. Porque todo e qualquer local que mexe, o impacto é em outro. Você mexe na Salina, impacta ali na rua. Você mexe no canal, mas impacta em outros cantos. Então, eu queria saber como é que está sendo feito esse estudo, como é que está... Porque, com certeza, deve ter um estudo técnico para fazer uma intervenção dessa. Acredito eu que, em um período curto, vocês devem ter se precavido para fazer um estudo para entender qual é o impacto. Porque a gente faz alguma coisa impulsiva, alguma coisa imediata, esperando que resolva a situação, mas a gente não sabe o que é que vai impactar lá na frente. Então, eu gostaria de saber como é que foi feito esse estudo, como foi que foi levado em consideração para dizer, o correto hoje é intervenção na Salina, o correto hoje, porque assim, ninguém sabe ainda dimensionar esses impactos lá na frente. Podemos ter chuvas maiores que possam alagar para outras áreas. É isso que eu gostaria de esclarecer, de entender. Bom dia. Obrigada pela pergunta, nobre vereador. As decisões foram tomadas em conjunto. A Nayara reuniu Defesa Civil, CEINFRA, secretário institucional. Tivemos todos reunidos naquela primeira chuva. E ela disse que era para tomar todas as medidas necessárias para evitar que famílias perdessem suas coisas. Então, o André, da CEINFRA, ela deu todo o apoio, deu todo o suporte, disse que fizesse o que fosse necessário. Um engenheiro nos acompanhou. Como é o nome do engenheiro? Aquele loiro alto? João Augusto, da CEINFRA. Ele nos acompanhou no momento. E o conhecimento, para a Defesa Civil, o conhecimento empírico também é válido, tá certo? Porque o que acontece lá no seu bairro, como acontece, visivelmente você sabe dizer por onde começa, Como teve aquela, por exemplo, um exemplo prático, o que está acontecendo agora na Raul Nogueira, toda a vizinhança sabe.
por que está acontecendo. Entendeu? Numa situação de emergência, de desastre, a Nayara já disse o que é para fazer ali. Entendeu? Conversei com ela sobre alguns assuntos e ela disse que a prioridade era o bem-estar das pessoas. Não estou falando aqui puxando saco, tá certo? Eu estou falando o que me chamou a atenção. Tanto é que eu não preciso anotar, porque eu sei o que mexeu comigo. Então, assim, a gente tem que agir com responsabilidade. Concordo. Sabendo o que é que está fazendo e que consequências pode trazer, mas, a princípio, é tudo muito rápido, né? A gente já começou no período chuvoso, é tudo muito rápido e a gente sabe, eu estou vendo que o poder público, ele demora a caminhar, as respostas não são imediatas, mas ela dá todo o apoio, viu? Ela dá todo o apoio e não mede esforços para o bem-estar. Só para complementar, eu entendo que às vezes nós temos que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. A administração pública ela requer certos trâmites burocráticos. Ela trava, mas era mais ou menos nessa linha que eu queria um entendimento. Teve em conjunto com todos os órgãos, teve essa questão da necessidade, da visão de urgência, prefeita ciente, tudo, mas foi acompanhado algum estudo técnico, deu tempo ser elaborado para saber o impacto daquelas ações? Esse é só o meu questionamento aqui, só para eu entender como é que se deu esse processo. Justamente por essas burocracias, por esses trâmites, por essas situações que requerem esse... O estudo técnico pela Defesa Civil, não. Agora, eu não sei lhe dizer se pela CINFRA tem. Tá certo? Ok. Só para complementar... Só um minuto. Ok, presidente. Eu queria fazer apenas uma colocação de que nós recebemos, para que todos saibam, nós recebemos agora, nesse momento, esse plano de ação. Né? Então, tem aqui um na mesa, tem uma numa bancada, se não me engano, tem outro aqui na outra bancada. Só para salientar isso, nós recebemos aqui o plano. Eu teria a oportunidade ainda de ver o plano anterior, só para fazer um dele comparativo. Passo a palavra para a Raquel, para que ela possa usar pela segunda vez da palavra. Só para corroborar, até porque, para não esclarecer nenhuma dúvida, e assim, tem algumas comunidades, e eu acompanhei também na época do saudoso Mariano Neto, a intenção dele de criar ali umas comportas na salina para ir controlando aquele nível e amenizar um pouco, mas a gente tem ciência que a maior parte da água que vem não vem da salina, vem de muitos açudes que vem sangrando, e é essa água que quando chega, que é o sangrador da salina em si, ele não nos afeta diretamente a risco de disparar alguns gatilhos. Mas quando vem as enxurradas, que vem a questão de alguns sangradores, que vem aqueles açudes que foram rompidos naqueles momentos de catástrofe, a gente realmente recebe essa água de última hora e que é aquela água que sobe do dia para a noite. Não é a salina que sobe do dia para a noite. Quem sobe do dia para a noite é quando vem aquelas enxurradas que vem levando açude. E Morada Nova, infelizmente, tem a recepção dessa água por dentro da nossa cidade. E nós temos vários pontos que precisam serem vistos. Eu quero aqui, desde já, conversar com Vossa Excelência, até porque a gente tinha um bom relacionamento com a Defesa Civil. Um dos fatos que nós temos também foi um desvio de uma água que retém, que muito mais afeta do que a própria salina. É o desvio o primeiro desvio de água, na primeira, ali próximo à escola da Várzea, aquela primeira ponte que passa, que foi feito um desvio daquela água para a construção indevida de um prédio licenciado por do pai da ex-prefeita, na verdade, naquele momento. E aquela água até hoje, aquele desvio até hoje, ele causa uma represa de uma água para poder levar essa água em segunda no seu percurso. Entre outros pontos que nós precisamos também ver dentro da Morada Nova, nós precisamos saber que gatilhos podem ter sido o motivo da precipitação de algumas ações, porque a gente viveu momentos há um tempo muito próximo, mas eu acho assim, que a gente precisa de todo aquele cuidado também, não só de prevenir, mas ter o cuidado também de ações precipitadas. Porque muito quando se fala de ações
relacionadas à infraestrutura, muitas vezes a gente tem a melhor intenção do mundo, mas às vezes o efeito ele não é o necessário, não é o que a gente estava precisando nesse momento. Um dos fatos que eu acompanhei e vi, principalmente em rede social, parabeniza a limpeza dos canais, é necessária anualmente para que a gente possa receber o período de inverno, mas eu vi também que não teve um cuidado para o assoreamento desses canais, porque quando você fazia a limpeza, eu acompanhei muito bem, nos demais momentos passados, a gente deixava aquela borda do canal preservada, principalmente a questão de alguma mata virgem que tinha, porque senão você vai limpar, vai ficar lindo no momento, mas a chuva vem, vai causar um problema muito maior, e eu vi acontecendo agora. Entendeu? Então, assim, isso nos dispara também alguns gatilhos e algumas coisas que parecem pequenas, mas passam despercebido. Obrigada. A gente pode estar conversando com a CEINFRA a respeito dessa questão aí da limpeza, essas laterais, né? E a questão da água dos açudes é questão estrutural. Precisa ser feito lá em cima, lá, né? Para barrar, para essas sangrias cair no rio e não dentro do parque de exposição e vir para o Pedecal. Essa construção que a senhora relatou, tem que ser visto a legalidade dessa construção, né? Eu acato a sua sugestão e vou averiguar, tá certo? Exato. Uhum. Exato. Raquel, usa o microfone, Raquel. Eu agradeço. A Defesa Civil ela é feita com cooperação, tá certo? Gostaria de repassar ainda, solicitado pela vereadora Gleide, o tempo para que ela possa se manifestar. Bom dia a todos, mais uma vez. Cumprimentar aqui a secretária Lucivânia. Parabenizá-la, Lucivânia, por apresentar o plano de ação de combate às enchentes. E, assim, a minha grande pergunta, né, a minha grande dúvida é com relação realmente a um estudo de EA-RIMA, se houve algum estudo de impacto ambiental, porque a gente sabe que hoje a salina sendo desaguada pode ser que resolva o problema de imediato, mas a gente sabe que também pode acarretar problemas a médio e a longo prazo. Se o órgão ambiental municipal, se ele acompanhou, se ele fez alguma... se ele deu alguma orientação, se foi feito realmente um acompanhamento. E quais são os planos futuros com relação à salina? A gente sabe, como a senhora colocou, a questão do empírico conta muito para resolver alguns problemas. E, baseado na sua fala, a gente sabe também que a salina ela tem um valor cultural, um simbolismo muito grande para a Morada Nova. E a gente sabe também que só essa ação, quais são os planos, se tem alguma coisa já previsto, qual é o pensamento, realmente um estudo mais profundo, tanto ambiental como de engenharia, para que possa realmente ficar uma coisa mais efetiva e não ser de forma... acontecer dessa forma, de forma meio que amadora, né? Por mais que traga algumas soluções. Obrigada. Obrigada, Gleide. Obrigada, vereadora. A comporta, ela está na mesma altura de quando era alvenaria. A diferença é que evita de sangrar por cima e abrir logo. Ela é removível. Então, não vai esperar alagar lá no Bradesco para levantar. Entendeu? A altura é a mesma, o nível não mudou. Continua na mesma altura. Apenas ela é removível. Não tem... assim, não tem uma alteração significativa, certo? E quanto à questão do meio ambiente, eu creio que o Silvio tenha conversado com a CEINFRA, né? Que é executora do serviço. Tá certo? Bom, eu gostaria de, primeiro, agradecer à secretária Maria Lucivânia Cabral Girão, e dizer da imensa satisfação de receber a sua solicitação de participação na sessão. É para a gente, com certeza. O plano de enchentes, plano de ação de enchentes e alagamentos, ou os dois, ou um ou outro, ele é muito valioso, ele é muito válido. Iremos acompanhar.
Mas eu queria colocar duas situações na sua fala. O termo empírico, realmente, os acontecimentos sequenciais, eles tornam esses fatores. Mas é necessário que se tenha técnica dentro do processo. Isso é lógico. Com certeza. A Raul Nogueira, você deve estar se referindo a quebrar Como é? aquela passagem lá, né? Quando você disse que se houver muita água, muita enchente, a prefeita já autorizou uma ação na Raul Nogueira. Eu acredito que seja quebrar aquela famosa passagem lá sobre o canal. Que está em estudo, né? Isso. Aquela... A única coisa que eu queria lhe colocar de forma bem clara é que os caminhos das águas, eles não se alteram ao longo do tempo. Por exemplo, quero pedir agora a Defesa Civil, e você pode passar isso para a CEINFRA, como também para o IMAM, porque o conjunto das ações deve ser sempre de responsabilidade tripla. Ali no Açude Velho, perto da Vila Nogueira, teve lá um arrombamento de uma passagem de um bueiro que levou aproximadamente o muro de umas 8, 10 casas. Se necessário, eu daqui a pouco mostro as fotos da época, e que era importante a intervenção da Defesa Civil, porque em chuvas grandes como a de ontem, sequenciadas, evidentemente, vai provocar situações como essa. E aí lhe colocar também que essas intervenções, de todas as intervenções, apenas uma eu não consegui entender a ação. Eu consegui entender a da Comporta da Salina, entendi que era necessário que o IMAM devesse dar um parecer sobre o assunto, não custava nada o Instituto do Meio Ambiente dar um parecer, e esse parecer está anexo. Agora, tem um fato só que eu não consegui entender a ação dele, que foi o fechamento aqui dessa passagem da água do rio para dentro do canal que vem para a estação de bombeamento. Então, fizeram ali um fechamento, fecharam uma parede de um ponto a outro, em que o rio vai subir o seu nível, e eu entendo que a comporta de maré será inundada e não poderá sair parte da água de alguns locais para o rio, porque ela vai ficar acima do nível. Mas, de qualquer forma, eu queria que depois, se você não tiver como responder agora, através de ofício ou de documento, só me dizer qual é a intenção daquele fechamento aqui, da passagem da água do rio para dentro do canal que foi construído, que a água vai para a estação de bombeamento, para daí ela ser repassada até o açude que fica na Toazantes. Evidentemente, de forma rápida, pode ser retirada a água de dentro das áreas aqui. E colocar que, além desse ponto aqui, da futura instalação de um supermercado aqui em frente à Câmara, aqui por trás também existe todo um processo de aterramento e de ocupação dessas áreas, que antigamente ficava com muita água e a gente lembra disso. Então, se você eleva o nível da terra, aumenta a quantidade de água em outros locais. É só uma preocupação que eu tenho nesses dois sentidos. Demais, a palavra parabéns pela sua atitude é pouca. Eu acho que foi muito boa essa ação aqui em relação à nossa Casa Legislativa. Eu quero agradecer, vou responder de forma oficial, mas a princípio eu quero dizer que houve uma chuva forte lá em cima, no Banabuiú, né? E o rio já estava cheio. O rio está cheio, né? Já está sangrando. O fechamento aqui, a comporta vai... Só para lhe ajudar, inclusive diz também aqui no regimento que a gente pode fazer intervenções. Só para lhe ajudar, a comporta do açude de Banabuiú está fechada. O açude em si não está liberando água. As águas que chegam aqui são chamadas águas de enxurrada. São as águas de chuva que recaem das barreiras sobre o leito perenizável do nosso rio, né? Porque o açude lá, ele fechou no dia 30 de janeiro, de conformidade com a ação feita pelo Comitê de Bacias e aprovada pela COGÉ no dia 5 de julho do ano passado. Sim, mas eu quero só acrescentar que o rio, na nossa altura, ele já está, no nosso local aqui, ele já está numa altura razoável, né? A chuva, ela é previsível. Então, se ali ficar aberto, se o nível do rio subir mais, entra por ele. Concorda? Então, a intenção é que a água do rio
não venha invadir a cidade e a água da cidade seja puxada pelas bombas. Responderei também oficialmente.